Bom, turma, vamos dar sequência aí à nossa matéria. Então a gente vai falar aqui, dando seguimento, no que tinha parado. Então, lembra que nós falamos em relação ao exame clínico? Bom, aqui, itens a serem observados no exame clínico. Então, quando o médico vai fazer uma avaliação, um exame clínico, algumas coisas devem ser observadas. E aí aqui eu deixei algumas coisas que geralmente o médico vai observar, que está relacionada aí ao exame clínico. Então, o estado geral do paciente, como ele está, se ele está deambulando, se ele está consciente, se ele está orientado, se está respondendo verbalmente, se ele está sentindo, se ele movimenta os braços, se ele está movimentando as pernas, enfim. Aspectos apresentados no rosto, se está com vermelhidão, cianose, alguma coisa do tipo. Peso, aspecto da pele, se está uma pele mais corada, se ela está descorada. Edemas, o estado nutricional, se ele está eutrófico, se ele está sobrepeso, se ele está obeso. A consciência, como eu havia falado, e a fala em a marcha. Exames complementares. Então, ele faz uma avaliação clínica e aí depois ele vai fazer pedidos de exames complementares. Como eu havia falado, não existe um fechamento de diagnóstico só na avaliação clínica. Não adianta ele avaliar essas questões aqui, que eu estou grifando aqui, não adianta ele avaliar essas questões sem ter um exame complementar. Então, ele precisa ter exame complementar, que são quais? Os laboratoriais, fezes, urina, sangue, escarros, secreções e líquor. Imagens, raio-x, ressonância magnética, tomografia, ultrassonografia e a biópsia, que é a coleta do material que vai para análise. Então, através de todos esses exames, mediante ao que ele avaliou aqui, no exame clínico, ele vai ter uma sugestão de um diagnóstico, ele vai suspeitar e ele vai pedir os exames complementares. E é através desses exames complementares que ele vai ter a certeza do diagnóstico e assim que ele tiver o fechamento do diagnóstico, dar a conduta correta aí para o tratamento. Necrópsia. Então, a necrópsia ou exame cadavérico é um procedimento médico que consiste em examinar um cadáver para determinar a causa da morte. Então, aqui, causa da morte. E vai avaliar qualquer tipo de doença ou ferimento que possa estar presente neste cadáver. A necrópsia, ela vem do grego, que é necro, que está relacionado à morte ou cadáver, e psia, que está relacionado a examinar. Então, segundo um estudioso chamado Domingos, esse estudioso ele comenta sobre a forma errônea de pronunciar essa técnica, que algumas pessoas falam sobre a autópsia. Vai realizar uma autópsia. Então, esse termo está aqui embaixo, Esse termo é utilizado impropriamente, porque na medicina legal se realiza um exame cadavérico como necrópsia, porque o corpo do paciente ele está em óbito, daquela pessoa ele está em óbito, então é a necrópsia. Já a autópsia é considerada um exame em um corpo vivo, ou seja, a autópsia é um exame realizado num paciente que está vivo. E aí fala aqui, em vez da necropsia, que é a perícia feita em cadáver para apurar a causa do óbito, que é a causa da morte. Que então, autópsia é um termo inapropriado. Então, autópsia, exame realizado em um corpo vivo, e a necrópsia é um exame realizado em um corpo morto. Então, quando o paciente ele vai a óbito e o médico não sabe a causa da morte, esse corpo vai para o ML
E aí um médico legista, ele vai examinar o corpo através de uma necrópsia e vai fazer a avaliação do corpo para verificar a causa desta morte, deste óbito. Aqui é dividido em duas: a necrópsia clínica, que é efetuada por um médico patologista, e ele vai esclarecer a fisiopatologia e a patogenia da doença daquele corpo em óbito. Já a necrópsia forense, ela é feita por um médico legista e tem como objetivo esclarecer os mecanismos e efeitos da causa que levaram o indivíduo à morte. E aí inclui as circunstâncias que procedem à morte na coleta de provas no local, no caso de homicídio, e encontrado um corpo em óbito, ele vai verificar se realmente foi um homicídio, se foi uma tentativa de suicídio. Então, através desse exame forense, que é a necrópsia forense, que vai avaliar ali a cena, vai um médico legista, vai um perito, eles vão avaliar. Então, quando há um paciente, por exemplo, baleado, da onde veio a bala, por onde entrou, será que isso que levou à morte, ou ele tinha levado um traumatismo craniano antes, então ele recebeu um tiro, e aí caiu, bateu a cabeça, então a causa da morte não foi o tiro, e sim a queda, que teve um traumatismo craniano, com uma fissura na região cerebral, onde levou um sangramento, isso levou à morte. Então ele vai fazer essa análise. Então é um médico legista que cuida da parte de necropsia forense. Estímulos químicos. Vamos falar então em relação aos estímulos químicos que pode levar a célula a degenerar, ou seja, morrer, degenerar. Então o que pode? Quais os estímulos químicos que pode levar essas células, se degenerar? Então, os medicamentos podem fazer isso, o poluente de ar pode fazer isso, etanol, entre outros. Então, aqui são poucos exemplos, de estímulos químicos que podem levar as nossas células a se degenerar. Existem também os estímulos físicos. Eu acho que até eu coloquei para vocês aí, não sei se de uma forma correta, e inclusive eu passei na lousa para o grupo, se não me engano, no grupo A, e onde eu não acabei não fazendo essa divisão. Então, os estímulos físicos que vai levar à degeneração da célula são calor excessivo vai fazer com que ela se danifique, o frio, a radiação, que podem ocasionar e lesionar o DNA das células. Então, seja esses elementos químicos, esses estímulos químicos, ou os estímulos físicos, que são os químicos, são esses aqui, os físicos, esses aqui, podem levar a uma lesão no DNA da célula. E aí ela pode se degenerar, ela pode se danificar, ela pode se replicar de uma forma errada, e replicando de uma forma errada, ela pode ocasionar uma patologia. Então a célula tem que ser perfeita. O momento que ela tem esses estímulos, seja químico, seja físico, químico, que tenha altas doses de medicação, poluentes do ar, usos de etanol, e aí tem nicotina, enfim, entre outras coisas, o calor exacerbado, o frio, a radiação, entre outros, pode levar a célula a ter um dano no DNA dela. E quando ela vai se replicar, ela acaba se replicando com um DNA modificado. Então pensem assim, se eu tenho uma célula perfeita para que meu corpo possa trabalhar de uma forma perfeita em homeostasia, a partir do momento que tem essas lesões no DNA da minha célula, ela passa a não ser mais
perfeita. Então, provavelmente, essas células, aonde ela vai estar atuando, no órgão que ela vai estar atuando, ela vai levar um dano naquele órgão. Então, imagina que são células responsáveis pelo sistema cardíaco, ou seja, responsável por todo o sistema de irrigação ali do meu coração, onde ele vai bombear, onde ele vai fazer as sístoles, onde ele vai fazer as diástoles. Imagine que seja essa célula que teve esses danos, esses estímulos físicos que alterou esse DNA, que teve estímulos químicos que alterou esse DNA. E aí ele vai ter uma alteração na minha função cardíaca, levando a uma patologia que pode ser inúmeras. Então pode levar ao mau funcionamento do estímulo elétrico pelo nó sino atrial, que é o marca-passo fisiológico, a contração para ejetar o sangue, que é a sístole, a câmara que vai abrir para receber esse fluxo de sangue no momento da diástole, talvez o débito cardíaco que vai mandar para o corpo não seja suficiente para suprir o corpo, então eu vou ter uma irrigação que não seja tão eficaz e vai ter danos ao meu corpo. É isso, turma.